Boa noite a todos. Depois da introdução que fizemos a este tema na quinta-feira passada, nós hoje então vamos estudar cada um dos nomes de Satanás, falando acerca da faceta do seu caráter, aquilo que ele faz, os seus propósitos que estão associados a esse nome. O primeiro que nós vamos estudar, que vulgarmente é mais conhecido como tal, é Satanás. E Satanás significa adversário, inimigo, aquele que se opõe. Eu lembrei-me de um versículo que está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, que se refere ao anticristo. Mas esse anticristo que se vai levantar futuramente, ele vem, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 9. Ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de Satanás, sinais e prodígios da mentira. É como que Satanás feito homem, a encarnação de Satanás. E uma das coisas, uma das facetas do seu caráter neste estado de Satanás, que vem segundo a sua eficácia, nós lemos no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, Satanás é aquele que se opõe, que está personificado nesta pessoa chamada Anticristo. Deixem-me ler outra vez. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Portanto, Satanás é o grande opositor. Ele opõe-se ao progresso do reino de Deus na terra. Ele opõe-se ao nosso compromisso com Deus. Ele opõe-se a cada pormenor, a cada passo da nossa caminhada na carreira cristã. Ele quer comprometer a nossa adoração, o nosso serviço para Deus. E nós vamos ver alguns exemplos como ele se opõe e a maneira como ele o faz. Ele, tantas e tantas vezes, ele tenta agir por antecipação. Ele não é onisciente, não é onipotente, não está em todo lugar, não é onipresente, mas ele tem poder. Jesus mesmo disse que ele era valente, mas Jesus é o mais valente. Mas nós muitas vezes depreciamos, não damos a devida importância ao poder que Satanás tem. E às vezes até pensamos que nós próprios temos força suficiente para o enfrentarmos e para o vencermos. Isso nele apenas provoca um riso de desdém. Até porque nós, sem a armadura de Deus, sem o poder de Deus, a sua graça, que nos capacita em todas as lutas, nomeadamente nesta, no inimigo que se opõe na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, nós seremos derrotados. Reparem como é que ele, em relação à obra da cruz, agiu. Ele agiu por antecipação. Já para não irmos para passagens do Antigo Testamento, vamos nos centrar apenas em algumas do Novo Testamento. Quando Jesus nasceu, Satanás usou Herodes para matar o menino Jesus, ainda criança. E fez uma tentativa desesperada, porque ele não sabia onde é que ele estava. Ele deu ordens para que todos os meninos daquela região fossem mortos de 2 anos para baixo. Mais tarde, quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, nós vemos que ele foi tentado por Satanás. Qual a finalidade desta tentação? No fundo, Satanás queria que Jesus pecasse. Porque se ele pecasse, se ele agisse independentemente da vontade e dos planos de Deus, ele não poderia morrer pela humanidade, ele não podia ser o nosso Salvador, aquele que nos resgataria dos nossos pecados, porque ele próprio tinha pecado. Durante o seu ministério, tentaram apedrejar Jesus 2 vezes. Com que finalidade? Satanás em antecipação para que ele não fosse à cruz e ali o vencesse. Uma vez Jesus, cansado, estava deitado na proa do barco e adormeceu, e levanta-se uma grande tempestade. Queria matar Jesus por afogamento, como que se isso fosse possível. E Jesus repreendeu os ventos e repreendiu o mar. E no original grego é a mesma palavra que ele usava para repreender os demónios. Satanás encheu o coração de Pedro
para dissuadir Jesus de ir à cruz. Quando Jesus falou acerca da necessidade de morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro opõe-se dizendo: Senhor, de modo nenhum nós vamos permitir isso, não faças tal coisa. E Jesus repreendeu Satanás, porque Satanás estava a usar Pedro para dissuadir Jesus de morrer a nosso favor. Jesus está na cruz. E o desafio era: se és o Filho de Deus, desce da cruz, mas Jesus não desceu. E pôde dizer: está consumado, o seu grito de vitória sobre Satanás, sobre o pecado, e ao ressuscitar sobre a morte. Em relação ao ser humano, como é que ele se opõe? Opõe-se matando, roubando e destruindo. Nós olhamos à nossa volta. Guerras, catástrofes naturais, sofrimento, dor, a morte espalhada, visitada. Cada família, de vez em quando, ou de quando em vez, é visitada pela morte. A morte dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Aquilo que nós constatamos hoje nas guerras atuais, toda aquela destruição, toda aquela miséria, fome, ódio espalhado, espírito de vingança. Satanás a opor-se ao ser humano, para que nós não sejamos felizes. E acima de tudo, que os propósitos de Deus para o ser humano não se concretizem. E uma das maneiras é quando o ser humano, quando a pessoa se dispõe a ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que Satanás e os seus demónios, tipificados nas aves do céu, que vêm e arrebatam a semente dos corações. Para quê? Para que não sejam transportados do poder de Satanás a Deus, como Paulo fala em Atos capítulo 26. Em relação ao crente individualmente, nós, tantas e tantas vezes, nós sentimos, na nossa experiência pessoal, aquele que se opõe ao nosso progresso. Mas, quando Satanás tenta fazer isto, quando ele se opõe, há uma reação, não é... Desculpem, o Senhor não anda aqui em reações em relação ao nosso inimigo. O Senhor pura e simplesmente atua com a naturalidade do seu poder e da sua sabedoria. Por exemplo, em relação à obra da cruz, Satanás, por assim dizer, caiu no grande buraco que ele cavou ao pensar que Jesus, ao morrer, que tinha o seu problema resolvido, mas não. Foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. Em relação ao crente individual, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz assim: quisemos uma e outra vez ir ter convosco, mas Satanás não o impediu. Ele opôs à ida de Paulo visitar os crentes em Tessalónica. E depois, como resultado disso, Paulo escreve-lhes 2 cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda, em que fala acerca de verdades maravilhosas. Fala-nos, por exemplo, acerca deste inimigo, desmascarando. Fala acerca do arrebatamento, entre outras coisas. A Igreja está a dar os seus primeiros passos em Atos capítulo 2 e viviam-se momentos de êxtase, descida do Espírito Santo em Pentecostes. O povo de Deus estava alegre, estava contente, as conversões eram às centenas e aos milhares. E Satanás interfere. Não vamos entrar em pormenores acerca deste assunto, mas Satanás encheu o coração de um crente chamado Ananias para trazer perturbação, mentindo ao Espírito Santo. Era pecado para a morte. E por causa disto ele e sua esposa morreram. E Satanás bateu palmas pensando: bem, já consegui opor-me a este progresso. Mas nós lemos que a Igreja e a multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais. E esta situação trouxe temor a toda a Igreja e àqueles que conheciam a Igreja. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido perseguida. Mas há quem diga, há quem disse, que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz que este edifício, que é a Igreja, o corpo de Cristo, cresce. Satanás, apesar de tentar opor-se, e tem-o feito, mas não de uma forma que impeça a nossa existência e o nosso crescimento. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja.
Ele tem-se oposto, semeando trigo no meio do joio. Melhor, joio no meio do trigo. Joio no meio do trigo. Com heresias, com falsas doutrinas. Levantando falsos profetas. Mas há sempre aqueles nobres que todos os dias examinam e estudam a palavra de Deus e não se deixam intimidar e não se deixam contagiar, antes pelo contrário combatem esse fermento e a verdade, e a igreja continua a ser a coluna e firmeza da verdade, da palavra de Deus. E nesta luta contra a igreja, nesta oposição que ele faz à igreja, que ele faz à igreja, ele também vai perder. Porque em relação à igreja também, lemos em Romanos, capítulo 16, o apóstolo Paulo escreve esta carta a um grupo de crentes que estavam em Roma. Ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Isto é vitória. Em suma, em relação a este estudo sobre Satanás, adversário, inimigo, aquele que se opõe. Basta-nos dizer, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás. E pela graça de Deus, nós temos ganho. Estamos a ganhar. E vamos ganhar.